E aí pessoal, bem-vindo ao canal Repensando, eu sou Felipe Lopes e esse é mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Filosofia. Hoje nós vamos falar de Nietzsche. Nietzsche é um filósofo alemão do século XIX. Ele estudou filologia e trabalhou como filólogo, que é aquela pessoa que estuda as línguas antigas e tenta estabelecer o sentido de textos antigos. E com isso ele se tornou um grande conhecedor da cultura grega e isso influenciou bastante a sua obra. Nietzsche também era um grande admirador de Schopenhauer e ele era um amigo de Richard Wagner, que também ele admirava. Tanto em relação a Schopenhauer quanto a Richard Wagner, ele tem uma grande aproximação, uma grande influência, mas em certos momentos da vida ele vai rompendo, ele vai se distanciando desses dois. A filosofia de Nietzsche é conhecida por suas críticas. Ele era um grande crítico de muitas coisas importantes na época, como por exemplo, na filosofia ele era um grande crítico dos filósofos socráticos, né, de Sócrates, Platão e todos os filósofos que seguem essa linha. Ele também era crítico do cristianismo, ele era crítico dos filósofos idealistas e de todos os filósofos e políticos que tentavam transformar o mundo. No início da sua obra, a filosofia de Schopenhauer foi muito influente. E para entender um pouco, vamos voltar aqui um pouco em Schopenhauer. Schopenhauer, na sua obra mais famosa, né, que é O Mundo como Vontade e Representação, ele nos fala de que o mundo é regido por uma força que é o que ele chama de vontade. Essa força não é nenhuma inteligência e também não é um caminho para o bem, nem para algo mais evoluído. É uma força bruta, uma força cega, uma força que é irracional e que acaba fazendo as coisas do jeito que são. A vida do ser humano, portanto, ela é uma vida de dor e de sofrimento, que fica variando sempre entre o desejo e o tédio. E para esse cenário trágico, o Schopenhauer coloca que só a arte é capaz de nos ajudar a enfrentar a vida. No seu primeiro livro, que se chama... No primeiro livro de Nietzsche, chamado O Nascimento da Tragédia, ele vai justamente encontrar esse tipo de arte que ajuda a aceitar a vida na tragédia grega. Mas na tragédia grega mais antiga, de uma época pré-socrática, muito antes da época de Sócrates. Nessa tragédia ele encontra uma aceitação à vida, ele encontra uma valorização dos instintos vitais, a força, a paixão e também um elogio à coragem. Esse tipo de tragédia que Nietzsche encontra lá na cultura grega, digamos assim, é um grande modelo para ele de como a arte pode nos ajudar nessa aceitação da vida. E além disso, ele encontra também duas forças ou dois espíritos no sentido metafórico, né? Que são o que ele chama de o espírito dionisíaco e o espírito apolíneo. O dionisíaco é essa força que valoriza a embriaguez, a paixão, a falta de limites, o instinto, a criatividade, que acaba sendo um elo entre o homem e a natureza. E tem a ver com o deus Dionísio, né? Dionisíaco por causa do deus Dionísio. Já do outro lado, o apolíneo é esse espírito que valoriza a moderação, o controle, o equilíbrio, um certo tipo de razão, a serenidade também. Isso tem a ver com o deus Apolo. O apolíneo vem do deus Apolo. Para o Nietzsche, esses dois espíritos, essas duas forças, elas conviviam na cultura grega de um modo bastante equilibrado. E na tragédia grega antiga, ele encontra uma harmonização perfeita desses dois elementos. Mas ele vai mostrando que, no decorrer do tempo, dentro da cultura grega ainda, o dionisíaco vai sendo esquecido e o apolíneo vai sendo supervalorizado. E aí,
Isso acontece já na própria tragédia, a tragédia que vem depois, e com Sócrates e Platão isso vai ganhar uma força muito grande. Então, para ele, Sócrates e Platão, com a sua tentativa de controlar as coisas, de entender o mundo totalmente através da razão, é uma supervalorização do lado apolíneo que esquece o dionisíaco. E ele vê nisso um sinal de decadência da cultura grega. E por isso ele chama Sócrates e Platão de antigregos. Aristóteles entra também porque ele segue o mesmo caminho, mas Sócrates e Platão, digamos assim, são os principais alvos dessa crítica. E toda a filosofia posterior também é afetada por essa decadência, por esse esquecimento do elemento dionisíaco. Em relação à sua concepção da realidade, para o Nietzsche, todo fato, ele em si mesmo, ele é um fato burro ou estúpido, é um fato que não tem nenhuma inteligência em si. O Nietzsche acredita que todo conhecimento é uma interpretação do ser humano em relação àquelas coisas. Então, o conhecimento tem mais a ver com o ser humano do que com o próprio objeto. E isso é muito diferente, por exemplo, se a gente vai pensar na filosofia de Hegel. A concepção, então, de realidade do Nietzsche é uma concepção de uma realidade que não tem uma inteligência própria. É o ser humano que tenta entender e constrói, digamos assim, esquemas mentais ou constrói conhecimentos, conceitos para lidar com o mundo, mas o mundo em si mesmo não é algo inteligente. E na sua concepção de história, o Nietzsche entende a história não como um progresso, nem como um modelo. Ele entende a história como algo a ser olhado e julgado. Então, a concepção do Nietzsche é uma concepção crítica no sentido de olhar a história, mas poder se posicionar, poder criticar a história e fazer, digamos assim, uma avaliação daquilo que aconteceu. E aí, uma das coisas que mais ocupou Nietzsche foi a crítica do cristianismo. O Nietzsche encontra no cristianismo uma moral que é uma moral dos fracos e ressentidos, ele chama. Por que essa moral dos fracos e ressentidos? Os ressentidos são aqueles que, estando numa posição inferior, eles odeiam ou invejam aqueles que são superiores. E, de novo, os fracos invejam ou odeiam os fortes. E, pelo cristianismo, se estabeleceu uma moral que é uma moral que valoriza muito mais os fracos, os humildes e os ressentidos do que os fortes. Então, com a ideia, por exemplo, da compaixão, existe essa valorização da fraqueza, que o Nietzsche considera muito ruim. Além disso, essa moral cristã, ela impede os atos de coragem, os atos de força e os atos de dominação, além de ser absolutamente controladora de todos os instintos. Ela tenta controlar os instintos e manter os instintos meio que neutralizados. E o Nietzsche, ele vai defender uma moral que é totalmente diferente, que é a moral dos fortes, digamos assim. E por isso, ele se aproxima muito dos aristocratas, ou ele pode até ser mesmo entendido como aristocrata. O que é o aristocrata? É aquela pessoa que acredita que existem seres humanos que são muito melhores do que os outros pela força ou por qualquer outra característica e que essa superioridade ela justifica uma dominação ou justifica, digamos assim, que um grupo controle a sociedade, controle os outros grupos. Outra ideia que ficou muito famosa é a ideia de que Deus está morto. Isso aparece em alguns livros do Nietzsche. E aí a gente precisa entender muito bem qual que é o sentido dessa coisa, dessa frase. Porque a primeira coisa que a gente pode pensar é que é uma frase logicamente impossível, né? Por quê? Se Deus não existe, ele não pode morrer, porque não tem como morrer algo que não existe. E por outro lado, se ele existe, ele é imortal, também não pode morrer. Então, qual que é o sentido dessa ideia de que Deus está morto? Para o Nietzsche, a sociedade que criou Deus, que, digamos assim, Deus é uma criação do homem,
ela deixou de precisar de Deus como ela precisava antes. Ela foi se afastando da ideia de Deus. Alguns elementos que estavam associados a uma visão divina do mundo foi se perdendo. A ciência foi ganhando espaço e dando respostas para aquilo que antes era respondido pela religião. Tudo isso acaba fazendo com que a sociedade se afaste da ideia de Deus e que Deus passa a não ser mais necessário. E aí, nesse sentido, que está a morte de Deus. O ser humano que cria Deus simplesmente não precisa mais dele e o mata. E essa morte significa o seu esquecimento e a falta de utilização dessa ideia de Deus. Outra crítica que o Nietzsche faz ao cristianismo tem a ver com uma visão de mundo cristã em que você tem dois planos, né? Um plano terreno e o paraíso, o céu, o inferno, etc. E para os cristãos, a vida presente ela é menos importante do que o futuro. E esse mundo terreno é menos importante do que o mundo extraterreno, né? O paraíso. Então é como se o cristão ele não vivesse para esse mundo e ele não vivesse para o presente. Existe uma negação do presente no cristianismo que se traduz numa esperança do futuro melhor no paraíso. E existe também uma negação dessa terra junto com isso. E para o Nietzsche, toda a filosofia, toda a visão de mundo que prega uma outra coisa que não esse mundo mesmo, ele acha que é um engano, é um erro. Ou seja, a gente tem aqui, nesse mundo, o único mundo possível e o presente é o único momento que a gente pode viver. E é esse momento que a gente tem que valorizar. Então a vida nesse mundo e no presente é uma coisa que Nietzsche valoriza, que ele coloca como algo necessário, mas que o cristianismo ele deixa de lado. E isso também tem a ver com uma outra ideia importante da filosofia de Nietzsche, que é a do amor fati. O que é o amor fati? É a aceitação das coisas como elas são. Então, o Nietzsche acha que a gente precisa ter uma visão do mundo e uma aceitação do mundo do jeito que ele é. Então, olhar o mundo para negá-lo em contraposição a uma ideia, ou a um outro mundo, ou uma metafísica qualquer, para o Nietzsche é uma enganação. A gente só tem esse mundo e é nesse mundo que a gente tem que ver. E aceitar o mundo é uma das coisas que vai fazer a gente ter uma melhor compreensão de tudo. E aceitar o mundo envolve aceitar também nos seus aspectos mais trágicos e mais cruéis. Não aceitar só as partes bonitas do mundo, né? A aceitação do mundo é a aceitação de todos os aspectos desse mundo. Não ficar olhando o mundo como algo a ser transformado. Amar o mundo como ele é e aceitar do jeito que ele é. E isso se engloba todas as coisas, né? Aceitar o modo como as coisas funcionam, o modo como as pessoas são, e tudo isso faz parte dessa ideia de amor fati. E junto com isso também vem uma ideia de um mundo que não é linear, de um tempo que não vai do começo, meio e fim e acaba. Para o Nietzsche existe uma circularidade, o mundo vai se repetindo infinitas vezes exatamente do mesmo jeito. Então as coisas como são agora já aconteceram muito tempo atrás e vão continuar acontecendo infinitamente exatamente do mesmo jeito. Não vai mudar nem um movimento, nem um fio de cabelo vai se mexer diferente. Então, essa aceitação do mundo se torna muito mais radical quando a gente pensa que é um mundo que vai se repetir infinitas vezes do mesmo jeito. E, por fim, o Nietzsche ele acaba a sua obra anunciando um novo ser humano. Esse novo ser humano é o que ele chama de super-homem, que em alemão é Übermensch, é o homem que virá no futuro, que vai amar a Terra do jeito que ela é, vai valorizar ou vai amar também esse espírito, essa força dionisíaca, vai colocar, no lugar do dever, vai colocar a vontade, vai valorizar a vontade e vai encontrar o seu sentido aqui na Terra, não em metafísica ou em outros planos. Esse é o homem que virá no futuro, um homem que vai valorizar a força, a coragem, esse tipo de coisa. Para finalizar, gostaria de falar um pouco aqui também que
um dos grandes motivos pelos quais o Nietzsche ficou muito conhecido, além do seu pensamento, também é o seu estilo. Ele escreve de uma maneira muito poética, cheia de figuras de linguagem, de ironia, de imagens. Ele tem uma escrita que é muito bonita. E ele escreve também através de textos curtos. Então tem trechos lá do texto, capítulos, que é uma frase. É o que a gente chama de aforismos. Esses aforismos são o modo como Nietzsche organiza o seu texto. Não é um sistema com cada partezinha bem conectada na outra, não. É um conjunto de ideias que ele vai jogando e que cada vez uma ideia vai se conectando na outra, mas é um estilo de escrita bem, digamos assim, interessante de ser lida, bem agradável. Então, eu acho que o principal do Nietzsche é você ter acesso a esse modo dele escrever. Muitas vezes, mesmo nem concordando com o que ele fala, é interessante ver como ele constrói o seu texto, como ele constrói o seu pensamento. E aí eu vou indicar aqui alguns livros, mas assim, né, a obra do Nietzsche ele fala meio de que quase tudo em quase todos os livros. Então, o ideal seria ler todos, né? Mas tem um que se chama Assim Falou Zaratustra, que é um dos livros do final da vida dele e que tem, digamos assim, uma boa ideia geral da sua obra. Esse texto é escrito na forma literária, né? É uma história de um profeta que chama Zaratustra, que vem de uma religião antiga, e ele vai pregando, digamos assim, a mensagem que tem a ver com a filosofia do Nietzsche. Outros dois livros, que é a Gaia Ciência, onde ele fala um pouco sobre a razão, a lógica, a ciência, e o Humano Demasiado Humano. Todos esses livros, ele vai, digamos assim, passar pelos principais temas da obra do Nietzsche. Mas, para entender mesmo qual que é o pensamento dele sobre algum assunto, você precisa ver vários livros e tal. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte, comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha aí com seus amigos. Não esquece de se inscrever no canal e é nóis!